Olá pessoal, sou a Mari Ferreira, estamos aqui mais um mês para falar da rentabilidade dos nossos fundos. Vou bater um papo aqui com o nosso CIO, João Piccioni. Tudo bem, João? Tudo bom, Mari? Tudo jóia. Bom, antes da gente começar a gravação aqui, o pessoal do audiovisual já estava me falando que eu estava com cara de riso, assim, que eu já ia dar muita risada aqui durante o nosso papo, mas também não podia ser diferente com o mês do jeito que a gente está, né, João? A gente teve um mês de outubro bem interessante, mas novembro, assim, principalmente pós-eleições, os mercados vêm nos favorecendo aí, né, olhando para as nossas carteiras de uma forma muito incrível. A gente tem brincado também aqui internamente, né, que o João tem sido nosso João Tradamos, né, porque assim, ele acertou muita coisa ao longo desse ano. E se a gente olhar, inclusive, para a nossa última carta do gestor, a gente também vê algumas apurações aí acontecendo. Então, acho que com esse panorama, a gente começa aqui a sua análise de mercado, olhando para o mês de outubro, mas também dado aí o time que a gente está gravando aqui, vamos avançar um pouquinho, João, para o pós-eleições aqui, e você dá essa visão mais próxima aqui do que está acontecendo agora para a gente. Não, tá bom, Mari, legal. Bom, outubro foi um mês, vamos dizer, desafiador para os mercados de forma geral. Quando a gente olha a fotografia e olha para o fechamento do mês de outubro, a gente vê ali alguns números que não foram tão bons, especialmente sob a ótica da renda variável, né? Praticamente todas as bolsas globais fecharam o mês no campo negativo. E assim, isso não mostrou o que, na verdade, estava acontecendo com a questão do apetite a risco dos investidores, né? O mês de outubro, no final das contas, ele foi muito bom para a gente, por conta das escolhas dos ativos que a gente fez ali nos fundos internacionais, nos fundos locais. Um mês bastante positivo para os investidores de forma geral. E meio que destoou ali, os últimos 2 dias destoaram, justamente porque os investidores eles estavam pouco preocupados com o que iria acontecer nas eleições, logo na virada ali, na entrada do mês de novembro. E aí, se eu puder já olhar para esses dias de novembro como uma marca importante, novembro, o que a gente viu foi aquela corrida para desmontagem dos hedges de proteção. O pessoal estava se posicionando por um risco que nunca existiu. E o que a gente viu ali no final de outubro para esse começo de novembro foi justamente essa transição. Então, depois das eleições do Trump, os mercados começaram a desmontar esses hedges com uma velocidade gigantesca. E aí a gente viu uma baita arrancada de todos os ativos de risco. Você falou do S&P, ele bateu ali os 6.000 pontos, né? Era uma expectativa nossa do começo do ano, né? A gente já tinha no nosso cenário que existia espaço para o S&P avançar na mesma proporção com que os lucros das companhias estavam avançando. Então tem uma ligação lógica aqui. Os lucros cresceram, a gente viu os resultados do terceiro trimestre agora lá fora, e aí a gente viu o S&P alcançando esses 6.000 pontos. E o Bitcoin também, nessa mesma tocada, até a virada ali de outubro, ele já tinha avançado bastante, tinha chegado bem próximo ali dos 70.000 pontos, 70.000 pontos, 70.000 dólares. E agora, depois vamos dizer, dessa desconstrução da proteção, vamos dizer assim, a gente viu o Bitcoin fazer novas máximas. A gente está aí, a gente está gravando aqui dia 11, então hoje mesmo pela manhã ele tinha alcançado aí a marca dos 82.000 dólares. Também em linha com o que a gente estava projetando no começo do ano. No começo do ano a gente tinha um target mais, vamos dizer, conservador para o Bitcoin, 70.000 dólares, mas a gente revisou esse target logo ali em meados de maio para 100.000 dólares, justamente nessa esteira de que a construção da macroeconomia americana ela ia empurrar a liquidez de volta para o mercado. É isso que está acontecendo agora. A gente está vendo os investidores voltando a colocar recursos em ativos de risco de uma forma bastante acelerada, e a gente está vendo também os mecanismos do Banco Central americano e do governo americano também, enfim, reinjetando dinheiro na economia. Ou seja, é um prato cheio para a gente ter esse rally de final de ano. Acho que os dias que virão ainda serão bastante positivos para todo esse espectro de ativos internacionais. Por aqui, eu acho que a gente está vivendo um mundo um pouco mais complicado por conta das questões do governo, né? O governo ainda tem essa dificuldade em aceitar que ele precisa fazer alguma coisa na política fiscal.
Mas eu volto aqui numa tecla que é muito importante e até um dos fatores pelo qual o Deep Value, né, que aqui no nosso fundo de ações aqui da gestora, andou muito bem no mês de outubro. Os investidores lá de fora estão olhando para alguns casos locais com um pouco mais de atenção, um pouco mais de apetite a risco. Então, os casos que têm uma ligação muito grande com tecnologia, estão negociados na Nasdaq e que estão crescendo aí números diferentes da média da economia brasileira, estão indo muito bem. Então, são os casos ali de VEG, Nubank, Mercado Livre, que apresentou seu resultado recente, as ações desabaram e na semana passada a gente montou uma posição bem grande na carteira do Deep Value. A gente pode falar também da própria Porto Seguro, enfim, casos que estavam um pouco fora do radar, mas que estão mostrando coisas novas e que estão andando bem. E isso está fazendo com que alguns ativos locais se descolem vamos dizer, da manada mesmo, né? A gente conseguiu capturar boa parte deles aí agora nessa última arrancada. Isso foi muito positivo para o Deep Value no mês de outubro e tem sido positivo agora no mês de novembro. Essa característica, né, dos investidores globais em olhar para ativos sobre essa ótica da tecnologia, dessa ótica de ganhar market share, ela tem ganhado muita força, né? O meu sentimento é que o investidor tradicional, aquele velho investor tradicional, ele meio que ficou escanteado, vamos dizer assim, né? Ele está sofrendo bastante com as suas posições, o dinheiro novo não vai para esses ativos mais e acaba sendo dispersado em casos que estão entregando um crescimento, entregando, vamos dizer, uma pitada de nova tecnologia mesmo, de novos meios de uso, de fronteira. Uhum. Né? Isso aqui na casa a gente costuma fazer muito bem, né? Antes da gente avançar aqui em Bolsa Local, João, só trazendo um ponto, né, que a gente vem debatendo bastante aqui dentro da gestora e também com outros players, que é a falta de apetite de risco, né? A gente, com taxas de juros altas, né, com a Selic, né, com esses patamares que a gente vem enfrentando, a gente percebe um movimento, assim, anti, né, qualquer tipo ali de risco, ainda que seja, né, um risco assistido, quando a gente pensa em portfólios de fundos de investimentos. Só que a gente, ao mesmo tempo, né, vem percebendo ali que com o movimento do mercado internacional, vem se, né, conversando sobre venture capital, por exemplo, coisas que fazia tempo que a gente não via entrar para a pauta aqui das nossas discussões, os próprios IPOs, né, que vem, né, tido uma redução ali na participação quando a gente olha para os nossos investidores aqui no Brasil. Eu acho que é um movimento que é legal a gente destacar para contar, né, para os nossos cotistas aqui e para os players que vêm acompanhando a gente, que está acontecendo. Quase que dizendo assim, né, olha, o apetite ele está voltando, a gente, de novo, né, a gente está falando aqui no momento pós-eleição, então, como você falou, né, as operações ali as operações de hedges vêm se desfazendo rapidamente, é algo que você já estava contando aqui, né, olhando para os nossos portfólios, mas também é um movimento forte acontecendo, que seria importante, né, a gente estar atento ali como um todo, né, não só para a parte de tecnologia, o que a gente também vem acompanhando dentro da segunda camada ali, sendo impulsionada de uma forma forte. Não, é isso mesmo, Mari. A gente percebe um sentimento de aversão a risco muito grande aqui no Brasil. Os investidores com medo de colocar seus recursos para trabalhar. Gato escaldado, né? Uma bolsa brasileira que sofre muito. Ainda ela demora para ganhar atração. Vis-à-vis a afeição a risco lá de fora, né? Os investidores lá fora com bastante vontade de colocar seus recursos para trabalhar. A gente viu lá fora as taxas de 10 anos, dos títulos de 10 anos explodindo, não à toa, simplesmente porque não tem demanda por título americano. Né? Os investidores estão tirando dinheiro dos títulos americanos e colocando dinheiro em risco, né? Colocando dinheiro em ações, em criptomoedas, alguns deles em venture capital. Então lá fora esse mercado está aquecendo de uma forma bem rápida e deve ser grande destaque no ano que vem, justamente porque a gente também já começa a ver nas filas dos IPOs cases super interessantes, principalmente ligados ao mundo de tecnologia.
E no segmento de criptomoedas, tudo isso daí vem ganhando uma força muito relevante, né? A hora que o Donald Trump se tornou o presidente, a gente percebeu já uma dinâmica muito mais favorável para criptoativos de forma geral. E aí, muito interessante, porque alguns ativos, um ativo em especial que tinha ficado para trás, que é o Ethereum, que ele tem lá aquela questão da infraestrutura do digital, voltou a ganhar muita força. Né? O Bitcoin veio para as máximas, o Ethereum também está rapidamente correndo aí para suas máximas, e isso vai dando, abrindo espaço e, vamos dizer, alimentando esse investidor que está com vontade de tomar risco lá fora. Eu estava lendo um artigo que eu acho que é importante, até para a gente entender. Hoje, os americanos eles estão com a sua maior parcela histórica de investimento em bolsa de valores. E aí isso tem um efeito riqueza nos Estados Unidos muito gritante, muito poderoso. Né? Quer dizer, os investidores eles ganham uma certa confiança de que as coisas para frente vão dar certo. Né? Então a gente já tem um governo Trump que deve ser mais pró-mercado, sem sombra de dúvidas. Ele tem o quê da desregulação ali no seu corpo, né, de diretores, enfim. A gente fala diretor como se ele já fosse um CEO de uma grande empresa, né? Mas ele tem um pouco dessa pegada mesmo, né, no seu governo, e isso deve fazer com que os mercados andem, simplesmente tomem risco, decidam tomar risco. Assim, eu espero que em algum momento, na verdade, até meu horizonte é um pouco mais longo para o Brasil, eu espero que em algum momento isso caminhe, de certa forma, penetre um pouco mais aqui nos investidores locais. Aqueles que tomaram a frente e começaram a tomar, a adquirir risco aqui no Brasil, se deram bem. Especialmente quem comprou coisas lá fora. Ganhou com o dólar, né, que bateu aí os 5,80, hoje também estava subindo, mas enfim... E especialmente com os mercados internacionais mesmo, as bolsas lá fora, que andaram muito, muito nessas últimas 2, 3 semanas. Então, à medida com que esses hedges foram sendo desmontados, a aversão ao risco vai diminuir mais ainda. Eu acho que assim, o espaço para um rally de final de ano é tremendo, é muito grande. E lá a gente vai ver apetite a risco. E aqui eu espero que pelo menos uma parcela dos investidores aí se volte mais a tomar esse risco e esqueça um pouco o CDI. Como eu tinha escrito lá na newsletter, né, o CDI hoje é o Caronte, né, o barqueiro lá o barqueiro lá grego, né, que leva lá as almas pro submundo lá de Hades, sabe? O CDI, no final das contas, ele vai ser perdedor no médio e longo prazo, especialmente a partir desse momento, apesar da taxa muito elevada. É uma peça de ficção. Para mim é uma peça de ficção. Lógico que dentro de uma carteira bem montada você tem que ter esse ativo no seu portfólio e tem que ser a maioria, a maior parte dele. Mas me parece que você tomar um pouco de risco nesse momento que os mercados estão com apetite faz muita diferença no médio e longo prazo. Perfeito. Essa news, inclusive, ela está excelente, né, em vários aspectos, principalmente nesse sentido de fazer esse comparativo, né? Se é que realmente o CDI vai te levar para onde você quer, sabe? Meio que isso. Vou deixar o link aqui para vocês conferirem na íntegra. Quem ainda não leu, vale super a pena ler. E João, assim, mais uma vez, vamos falar especificamente de AppLovin? Por favor, acho que não tem como a gente passar por essa gravação sem você trazer esse ponto da gente. Pois é, Mari, o caso AppLovin, né, ele está presente hoje em 2 das nossas carteiras, né, está presente no MoneyBets e no TechChain. É um caso que eu já acompanho há bom tempo, desde o IPO lá em abril de 2021, a gente já tem nas carteiras aqui. Quem era assinante do Money Rider vai se lembrar desse caso. Deu alegrias no passado, deu tristezas e agora... Finalmente, nós colhemos bons e excelentes frutos, né? A ação disparou aí essas últimas 2 semanas, depois de divulgar um resultado assim, fora da curva, né? O resultado já era, de certa forma, esperado por nós. O que nós não esperávamos era uma reação do jeito que veio. Né? As ações da AppLovin saíram ali dos seus $130 para quase 300. Aliás, bateu 300 hoje pela manhã no pré-market. Um caso que
mostra um pouco da necessidade de você estar exposto a teses que têm diferenciais claros, a teses que estão nessa fronteira da inovação e que têm potencial de crescimento. Dentro do Money Bets, ela era a nossa maior posição, né? A gente já tem uma convicção grande nesse caso, a gente já tinha ganhado, já tinha trazido bons retornos para a gente até aqui, né? Mas nesses últimos dias as ações aí dispararam e a gente conseguiu aproveitar mais essa penada. E dentro do TechChain, que era o antigo blockchain, virou o TechChain agora, também a gente tinha um peso bastante relevante, então a gente aproveitou um pouco essa penada. A AppLovin hoje são uma das ações que mais sobem dentro da Bolsa Americana, supera inclusive a NVIDIA, né, que é o grande play desse ano, né? As ações da AppLovin estão subindo mais de 500% esse ano. Então, uma arrancada assim, bastante interessante e estamos em busca da próxima AppLovin para o ano que vem. Já tem algo no radar, João? Tem algumas coisas que a gente está olhando, mas ainda não achei. Eu não achei ainda o caso que guarda as mesmas características de AppLovin, mas a gente vai encontrar. Eu tenho certeza. E aí, inclusive, só aproveitando aqui esse gancho, né, para dizer que a gente está reorganizando as nossas famílias aqui dentro da Empíricos, as famílias de fundos, até por isso da mudança, né, dos nomes aqui. Então, a gente para facilitar, né, a busca e o entendimento ali das teses e dos direcionamentos ali das carteiras, né, para o cotista final, enfim, para o assessor ou quem quer que seja ali que esteja acompanhando a gente vem fazendo essas adaptações. Então, como o João falou, né, agora o que era blockchain vira aqui o TechChain, e a gente tem também o Money Bets, que em breve ele vai virar Empíricos Tech Bets, certo? E assim a gente completa ali, junto com o Tech Select, a nossa família de cripto. A nossa família de tech, que assim como a gente também está fazendo ali com a família de cripto e outras famílias, como por exemplo de renda fixa, vocês vão ver algumas mudanças de nome, mas pura e simplesmente ali para facilitar o entendimento das teses, tá, pessoal? Então, só para trazer isso. Bom, então, falando aqui do TechChain, né, como você trouxe, João, ele avançou seus 12,67% esse mês. No ano, ele avança 61,7%, incríveis. 43,6%, aí 12 meses. 43 aqui dos últimos meses, desculpa. Nos últimos 12 meses, o TechChain ele avança com 61,7%, né? É isso aí. E um pouco mais de 45% aí no ano. Parabéns aí pelo resultado, né? Para você, pro Pedro, né? Que também tá te acompanhando ali na parte de tecnologia. Bom, né, falando agora do Money Bets, né, aqui, de novo, futuro Tech Bets, nos últimos 12 meses o fundo está avançando em 72%, quase 73%, né? No mês ele avança aí 9,91%, quase 10%. Lembrando que isso daqui é fechamento do 31 de outubro, né? Exato. Agora Tem uns pontinhos a mais aqui já em novembro, mas deixa para o mês que vem. Deixa para o mês que vem, deixa. Hoje a gente coloca aqui também já, enfim, né? Vamos fazer o ciclo fechado, vai. Não vamos cantar vitória antes da hora, sabe? E assim a gente vai. Bom, e aí para o Tech Select a gente tem um avanço de 5,99% no mês e no ano a gente tem aí 38,9%, certo, João? Acho que a gente passou por todos os pontos de tecnologia aqui e tem muito mais para se falar aí para as próximas semanas, né? Até fechar novembro, dado aí o movimento de mercado. Bom, caminhando ainda para os fundos globais, né? A gente tem o WB90, né? Que fechando o mês aí com 3,61% de valorização. No ano ele acumula 40,43%, né, João? Você quer comentar alguma coisa sobre o WB90? Sim, eu acho que é bastante interessante, né? Esse é um cara que ele tem ali entre seus ativos ações do mundo real, né? Só para mostrar que a mesma dinâmica das ações que são desconectadas do mundo da tecnologia estão andando super bem em 2024, né? Então o WB com esse desempenho aí, ele vai superando, assim, com uma certa folga, os índices que estão mais atrelados ao mundo real, né? O Dow Jones, enfim, e também traz aí resultados super positivos, né? Aliás, desde o início, esse fundo traz um retorno fantástico para quem colocou seus recursos. Gosto bastante, ele é vai se tornar, né, o nosso carro-chefe aí desse segmento de ações
do mundo real. E é bastante interessante porque ele tem uma composição diferente dos fundos de tecnologia, né? Então vou tentar trabalhar com ele de forma diferente, né? Eu sei que tem investidor que gosta dessa pegada mais das ações tradicionais e a gente tem feito ali um bom trabalho. Acho que tem tudo para continuar entregando. Excelente, João. Agora, caminhando para a parte de cripto, né? Acho que a gente deu um belo de um panorama aqui do que aconteceu no mercado em outubro, do que vem acontecendo em novembro. O nosso principal fundo, que é o Criptomoedas, ele avança no mês 11,46%. No ano, ele avança a 50,31%, né? Resultado cada vez mais positivo aí para os investidores. Já o CoinCrypto, né, ele avança no ano 57,68% e no mês ele fechou aí com 11,66%. Algum comentário adicional? Você quer trazer aqui para a gente os pontos? O que eu acho mais importante, assim, bom, o Bitcoin ele já veio ao longo do mês de outubro ganhando uma atração nas cripto de forma geral, né? As criptomoedas de forma geral elas já vinham ganhando uma atração. O Ether, que no mês passado fechou no campo negativo, acabou virando o jogo agora, nesse começo de novembro. Então, das principais criptos, é aquela que mais sobe agora no mês de novembro. Ou seja, a gente está vendo essa atração, esse apetite dos investidores de volta para essa criptomoeda. E aí, altcoin, enfim. O que eu acho que daqui para frente a gente vai ver isso ganhando muita força, né? O Ether agora tem lá seu ETF também lá fora, ou seja, a gente vai ver mais e mais investidores colocando seus recursos, fazendo novos aportes nesses ativos. Eu, assim, acredito bastante numa excelente arrancada daqui para o final do ano e, como a gente tem pontuado, assim, mantemos aqui o nosso target dos $100 mil para o Bitcoin para o final desse ano, né? Ele já teve uma boa alta essa semana, acho que tem tudo para continuar nesse caminho. $100 mil ainda esse ano. Que visão otimista, né? Maravilha. Bom, caminhando agora para os fundos multimercado, João, a gente tem o Macro Select avançando aí 2,04% no mês, né? E 7,8% no ano. O macro, né, recentemente também sofreu essa mudança, né? Só que além do nome, ele também teve essa mudança de incorporações de outros fundos. Sim. Conta um pouquinho mais para a gente da estratégia que a gente está levando para ele. Bom, tá bom. O Macro Select, ele foi o fundo que incorporou outras estratégias que a gente tinha na casa. A ideia é que a gente detém um fundo ligado a essa estratégia top-down, a estratégia macro, que contenha diversos ativos de diferentes classes. Então, a gente vai ter nele um book de renda fixa, um book de commodities, de renda variável, um book de trading. E aí, montando meio que como se fosse uma mesa multi-estratégia, né? Esse que é o conceito dele. É similar, inclusive, ao conceito do Money Rider Hedge Fund, mas ele tem aqui uma ideia de ter um pouco menos de volatilidade e não está tão exposto ao dólar, né? Um cara que a gente deixa mais exposto à moeda local aqui. Ele foi muito bem agora nesse mês de outubro, né? Devido ali a algumas teses que a gente tem, principalmente no book de commodities, né? Então, urânio, ouro e criptomoedas. E também foi bem por conta da renda variável que a gente conseguiu fazer alguns movimentos interessantes, como, por exemplo, a alocação nas ações do Nubank, que também deram aí pontos a mais ali para a nossa carteira, né? Ele passou por essa transformação, agora ele virou um fundo bastante robusto, né? Então, nossa meta aqui agora é fazer esse cara andar muito bem. Hoje está posicionado no book de renda variável. A gente tem uma exposição à Bolsa Americana via ETFs e também via Mercado Futuro. De novo, né, a gente acredita bastante que a Bolsa Americana ainda tem um gás aí para dar nesse rally de final de ano. Acho que tem um espaço bom ali. Temos também uma posição em Bolsa Brasileira e aí numa carteira muito mais parecida com aquela que eu citei aqui do Deep Value e fazendo uma contraposição ao Ibovespa, né? Então a gente tem um short no índice justamente para reduzir um pouco a volatilidade, reduzir um pouco a exposição em bolsa, mas tentando capturar um pouco desse diferencial entre os cases que a gente vê um momentum positivo e contra a bolsa nossa que ela não, vamos dizer, ela ainda patina, né? O principal índice da Bolsa Brasileira ainda patina. E aí a gente tem posições de renda fixa, as posições ali
títulos atrelados à inflação, títulos pós-fixados, enfim, uma dinâmica um pouco mais tradicional, né? Mas eu tenho bastante, assim, eu estou bastante convicto que toda essa parte desse book de commodities, né, ele vai continuar andando. E quando eu estou falando commodities aqui, o que a gente tem é urânio, ouro e cripto, para ninguém ficar pensando que eu tenho, por exemplo, minério de ferro, não tenho, a gente não tem na carteira. Eu acho que esses caras vão acabar performando bem e entregando um bom resultado aí para os cotistas. Bom, o hedge fund, né, que semana passada, inclusive, apontou aí como destaque em primeiro lugar, né, dos fundos multimercados, né, vou deixar a tabelinha do ranking aqui também para a gente visualizar. E ele fechou o mês aí com um avanço de 5,76% no ano, acumulando 24%. Excelentes resultados, né, principalmente quando a gente olha aí para a indústria de multimercados, que já vem um tempo está sofrendo, né, então, verdade. Muito bom. Caminhando agora para a parte de renda fixa, João, eu vou contar uma novidade para todo mundo, né? Antes de você fazer as suas observações sobre os fundos. A gente tem, né, na nossa carteira recomendada o Cash Yield, que hoje é um fundo D2, é um fundo caixa. Ele está rodando aí nos seus 104% do CDI, pelo menos foi assim que a gente fechou o mês de outubro, mas é a média que ele vem caminhando aí ao longo do ano. E a gente vai transformar ele num fundo D0. Então, em breve, vocês devem receber essa novidade aí para vocês. Certo? É isso aí. Quer comentar um pouquinho sobre o renda fixa ativa, especificamente? Ele ficou abaixo do CDI esse mês de outubro. A gente teve algumas questões com a volatilidade dos ativos que a gente entrega na carteira, mas a gente está correndo atrás. Na verdade, assim, ele é um fundo que vem rodando muito pertinho ali do CDI ao longo desse ano. Foi um ano muito difícil para quem quis operar a curva de juros, né, aqui no Brasil. Ela está extremamente volátil e anda aí ao sabor das promessas do governo, né? E, assim, de certa forma, conseguir ficar próximo ali do CDI eu já vejo como um fato bastante interessante, né? O que a gente tem feito e o que a gente vai fazer daqui para frente é adicionar um pouco mais de crédito bancário, especialmente dos grandes bancos, e também adicionar alguns FDICs nessa carteira, justamente para tentar, vamos dizer, maximizar um pouco a parcela essa parcela pós-fixada com um prêmio, né? A gente está vendo aí, a indústria tem sido bastante vocal na redução dos prêmios de crédito privado, né? Isso deve acontecer realmente daqui para frente, mas a nossa meta dentro do renda fixa ativo é entregar ali os seus 105 a 110 do CDI, e que é algo que a gente já vem fazendo. Se você olhar a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses, ela está lá na casa dos 105% do CDI. A gente não tem muito segredo, Mari. Aqui é uma gestão muito conservadora, né, dos ativos. A gente não tem, assim, a gente não procura fazer nenhuma pirueta, vamos dizer assim. Então aqui não tem crédito de empresa que nos traga preocupação, vamos dizer assim, e nem de banco que também, né, enfim. A ideia é que a gente seja bastante conservador mesmo e que dê um retorno aí nessa casa dos 105 a 110 do CDI. Boa. Caminhando agora para a parte de previdência, João, a gente está na fase final aí, nos últimos 2 meses do ano. A gente tem o rally da Bolsa, mas a gente também tem o rally da Previdência, onde todo mundo sai fazendo os seus aportes aí, que a gente não diluiu ao longo do ano. Eu, às vezes, faço isso, esse ano não foi assim. Mas justamente para aproveitar o benefício fiscal ali, né, nessa reta final, principalmente. E aí, nesse ano, a gente sempre... né, esse ano a gente trouxe uma coisa diferente do que a gente está acostumado a falar nas campanhas que a gente faz, né, justamente aí direcionando para a Previdência, que é cripto. O que você acha? Qual que é a sua visão de ter a CryptoPrev ali como uma diversificação da sua carteira de Previdência? Não, legal, Mari. Assim, a gente vem querendo mostrar para os cotistas e para os investidores que a alternativa de você investir em cripto por meio dessa nossa carteira do CryptoPrev é bastante interessante. Por 2 aspectos. O CryptoPrev, assim como o nosso Global Real Return, ele vai capturar, vamos dizer, 2 vetores que são muito importantes para a construção de patrimônio dos investidores. Um deles vão ser as próprias criptomoedas, lógico, 20% da carteira, né? Então a gente vai ter ali dentro o Bitcoin, vamos ter Ethereum, vamos ter Solana, vamos ter ativos bastante interessantes ali,
E na outra parcela... E aí, investimento direto ou por meio de algum fundo nosso que detém alocação nesses caras aqui, nesses ETFs, né, que compra esses ETFs. E a outra parcela a gente vai alocar em títulos longos, da mesma forma, títulos longos atrelados à inflação, da mesma forma que a gente faz no Global Real Return. Então a gente fica com 2 produtos praticamente, vamos dizer, produtos que têm uma política de investimento bem definida, né? Um deles vai ter cripto e vai ter NTNB longa, né? Tesouro Inflação longo. E o Global Real Return, que eu já vou aproveitar aqui também, que vai ter o World 11, ou seja, as ações do mundo, e também a parcela de inflação longa também no seu portfólio. Ou seja, são composições bastante interessantes. Acho que, olhando para frente, essa parcela de cripto mais essa parcela de NTNB vai gerar uma excelente poupança de longo prazo. Acho que faz muito sentido, assim como o Global Real Return. E é muito legal, João, quando a gente traz, né, para a conversa a carteira do Global Return, porque a gente sempre fala que é uma carteira relativamente simples, né? Então, né, com 2 tipos de alocações ali, mas são alocações extremamente protetiva, né? Quando a gente pensa em tipos de ativos, certo? Sim. Então a gente está olhando ali, como você falou, para a parte global e para a questão da inflação. Então a gente está protegendo o nosso capital de 2 formas diferentes e complementares. É sempre importante a gente reforçar isso para ter essa clareza para o investidor. Global Return é a nossa Prev que mais captou, mais captou. O Global Return é a nossa Prev que mais captou esse ano, né? E a gente vem observando aí o resultado dela com um acúmulo de um pouco mais de 9%, né? Quase 10% aí esse ano. E no mês passado a gente fecha aí com 0,34% de rentabilidade dentro da Prev. Acho que para a gente completar aqui, né, nosso trio de Prev, não tinha como a gente não falar da nossa nova Super Prev, né, que também é um dos carros fortes que a gente traz aqui para dentro do conceito de previdência. A gente, né, traz ela aí para as nossas campanhas de final de ano, já tem um tempinho. No vídeo de Melhores Fundos, né, a Yasmin e o Mérola falam bastante dela, mas você quer trazer a sua visão também, João? Então, uma visão positiva. Assim, no ano, o fundo não está desempenhando muito bem, é bem verdade. Os multimercados sofreram bastante ao longo dessa trajetória, os multis e os fundos de ações, né? Mas a gente acha que, assim, olhando para frente, o horizonte é relativamente positivo. A Bolsa Brasileira tende a se recuperar e esse cara, com certeza, vai capturar um pouco dessa retomada, né? Então, continua sendo um produto interessante para você deter ali também na sua previdência. Pensando, e aí eu acho que se a gente puder alocar essas previdências nossas, eu vejo o Global Real Return e o CryptoPrev com uma visão de mais longo prazo, né? Então, aquela previdência que você vai guardar por mais tempo, que ela tem uma capacidade, vamos dizer, de ser mais exponencial ao longo do tempo, né, para os seus retornos. E a nova superprevidência é uma previdência mais de médio prazo, já que ela está sempre, vamos dizer, os seus retornos dependem muito das alocações que os gestores estão fazendo naquele momento, né? Os gestores estão todo o tempo mexendo com as carteiras, né? Então, acho que a gente complementa muito bem ali com as 3. Bom, acho que a gente passou, então, por todos os nossos principais fundos aqui, né? Como a gente vem trazendo dentro da nossa estrutura de carteira recomendada e também com algumas outras observações, né, dentro do que a gente vem discutindo aqui. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, né, sobre fundos que a gente não trouxe aqui na conversa, fiquem à vontade para nos acionar através do e-mail ri@empiricus.com.br. E antes da gente finalizar, João, também teve um grande ponto, assim, super importante agora, nesse mês entre outubro e novembro, né, que você inclusive trouxe na carta, que é o seu primeiro ano na gestão. Né? É verdade. Então, poxa, isso aqui a gente não pode deixar de conversar, de falar a respeito, né? É até engraçado que você falou muito sobre como a gente concretizou, né, a sua tutela ali dentro das carteiras. Então, parabéns pelo seu primeiro ano. Valeu, e a gente trouxe um bolinho para você, João. Olha só! Aê! Parabéns! Aí! Que vem os próximos 12 meses. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Até mês que vem.